Olá, galera, bom dia e uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe. Pessoal, hoje tem muito assunto para a gente falar, mas eu vou começar falando do que eu falei no vídeo anterior, quando o Lula, na entrevista dele ao ICL, ele falando do Banco Master ali, ele só ali se referiu a Alexandre de Moraes, mas assim, ele não falou nada contra Alexandre de Moraes, absolutamente, ele só, a opinião dele é que o Alexandre de Moraes não deveria participar de nenhum processo que venha do Banco Master, devido à esposa dele ter tido um contrato ali, enfim, foi o que ele falou. Mas isso já fez com que uma repórter mentirosa, mequetrefe, que aonde ela passa ela deixa um rastilho de merda, ela estava desaparecida e agora ela voltou exatamente para a Globo. Como as outras da Globo já estão queimadas, aí pegaram essa Thaís Oyama. Essa mulher mente mais do que qualquer coisa que você imaginar. Ela é uma mentirosa compulsiva. Mas ela agora já falou que o Lula jogou Alexandre de Moraes aos leões. É isso que dá, entendeu? Eu acho que o presidente Lula não deveria ter falado tanta gente, Nicolas, Flávio Bolsonaro, a secretária dele, Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, tanta gente que tinha para ele falar, entendeu? Pessoas que receberam dinheiro, governador. Então tinha um monte de pessoas para falar, porque ali não é citado ninguém da esquerda. Não tem em tudo que vem à tona em relação ao Banco Master, não tem ninguém da esquerda. É só o povo da extrema-direita, das igrejas da extrema-direita, mas infelizmente aconteceu agora, não tem mais jeito. Mas Alexandre de Moraes é um cara muito inteligente, muito centrado, e ele está entendendo muito bem o que estão querendo fazer. Jogar ele contra o Lula não é outra coisa. Enfim, outra coisa, essa pesquisa maldita que saiu novamente. Pessoal, como é que pode? Quanto mais o Lula faz, menos aprovação ele tem. Onde é que você já viu isso? E eles entrevistaram 2.007 pessoas em 137 municípios. Como eles falam, 187 cidades. Tá. Pessoal, se você fizer a conta aí, simplesinha ali, dá 14 pessoas por cada município. Aqui onde eu moro é um município pequeno. Tem mais de 100 mil pessoas aqui no distrito que eu moro. O município de Lusiânia tem muito mais do que isso. No distrito que eu moro aqui tem 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Se você fizesse o cálculo aqui, não dá 14 pessoas. Quer dizer que 14 pessoas ali de 16 anos acima vai representar a opinião do resto do município? Claro que não. Isso é pesquisa comprada, é pesquisa para ferrar, para mostrar ali negatividade em relação ao governo do presidente Lula. O cara passa a semana toda inaugurando. Ele inaugurou aqui perto de onde eu moro, aqui em Anápolis, ele inaugurou um centro farmacêutico, onde vão fabricar ali dezenas de remédios. E você não vê uma nota do que o Lula passa a semana inaugurando, do que ele passa a semana fazendo, você não vê uma nota na Rede Globo. Absolutamente, entendeu? Eu vou fazer uma homenagem a um cara aqui essa semana, os três primeiros vídeos que eu gravar, e na sequência eu vou postar um pequeno vídeo do Paulo Henrique Amorim. Para mim, o jornalista mais sério, um dos melhores jornalistas, maiores jornalistas que o Brasil já teve, era o Paulo Henrique Amorim. Ele, o Chico Pinheiro, outros aí, mas o Paulo Henrique Amorim, ele é na mesma linha do Chico Pinheiro, são caras centrados, são homens que realmente gostam da verdade. E eu vou fazer essa homenagem a ele, porque, infelizmente, ele não está mais aqui. Mas, pessoal, assistam, por favor. Apesar dos algoritmos continuam boicotando os meus vídeos, façam isso, assistam, compartilhem, dê ali as suas opiniões, o seu joinha, ajude para que esses nossos vídeos cheguem um número maior de pessoas possível, porque tá ruim o negócio, a extrema-direita está fazendo o que eles podem, vão fazer falcatrua, vão fazer sujeira, para sujar, para dificultar a reeleição do presidente Lula, mas não vai funcionar. Então, pessoal, é assim que funciona. A extrema-direita não quer saber, esses jornalistas da Globo, principalmente essas mulheres, essas jornalistas, eu não sei que diabo que essas mulheres têm contra a esquerda, porque a Globo é uma empresa puramente da extrema-direita, ela é contra o trabalhador. Ela é totalmente contra o trabalhador. Aqueles analistas que vão ali de economia só falam que o governo não costou gastos, está tudo dando tudo positivamente. O Lula, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, por causa dessa maldita guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, ele está segurando ali, a inflação não está aqui no Brasil, a inflação está sendo segura, está sendo mantida ali embaixo.
E o povo não vê isso, é brincadeira. Agora eu quero chamar a atenção aqui, na pesquisa também que foi feita, entre os jovens de 16 a 24 anos, 25 anos, a desaprovação do Lula é 74%. Sabe por quê? Porque esses jovens estão ali ouvindo o que está sendo falado nas ruas. Eles não têm ainda uma opinião política, muitos falam que não gostam de política, então tudo que eles escutam ali, se for entrevistar uma pessoa dessa, ele vai falar isso. Ele vai falar ou que não conhece, ou que não sabe, ou que não quer, mas vai falar contra o governo, sendo que esses jovens são os maiores beneficiados pelo governo do presidente Lula. Se ele estuda muito mais, os jovens que estão estudando hoje, diminuiu mais de 40% a evasão escolar, as pessoas estão ficando na escola, estão estudando, continuando estudando, que isso tinha parado, o pessoal estava se evadindo das escolas para ver se para fazer outra coisa, para trabalhar. Enfim, esses jovens, os maiores beneficiados pelos projetos, pelos programas sociais do presidente Lula, desaprovam o presidente, desaprovam o governo do o cara que faz tudo por eles, porque pela extrema-direita as escolas públicas iam ser privatizadas, o SUS ia acabar, ele acabou com a farmácia popular, ele acabou com tudo, o Lula teve que reativar tudo de novo, entendeu? E eles iam acabar com o SUS, ele queria privatizar a Caixa Econômica, o Banco Central, a Petrobras teria sido vendida, tudo eles queriam fazer tudo isso. Agora o filho do cara está aí, o filho do bandido, do genocida, está aí falando que vai continuar o que o pai dele começou a fazer, acabar de destruir o Brasil, e tem apoio da Rede Globo, da grande mídia de um modo geral, mas principalmente a Rede Globo. Eles têm o apoio da Rede Globo, não tenham dúvida disso. Eles fizeram aquela reportagem ontem no Fantástico, a gente tem que assistir para a gente dar a nossa opinião. Senão, se a gente não vê, não quero ver isso, tem que ver, por menos que a gente goste de assistir essa porcaria, nós temos que ver ali para entender o que eles fazem. Mandaram, acho que o Caco Barcelos, querido, um senhor jornalista, mandou o cara lá para fazer uma reportagem no Irã, mas o cara lá fazendo a reportagem, mostrando o que está acontecendo ali, mas ele ainda torna de um jeito assim, quando eles vão falar sobre o que está acontecendo, eles colocam o Irã como culpado. É como se o Irã fosse culpado. Eles entrevistaram lá um senhor lá, não sei, eu acho que ele é cientista político, alguma coisa. O cara falou, não, nós somos taxados há muito tempo como bandidos, mas o povo está aí. O pessoal estava ali, apesar de tudo que está acontecendo, as pessoas estavam nas ruas ali, fazendo as suas comemorações, as suas datas comemorativas. Apesar de tudo, o povo está ali. Você vê na cara das pessoas, principalmente as mulheres, que são felizes. O cara mostrou lá aquela escola onde morreram ali, mais de 170 crianças, a maioria meninas, mostrou a foto das crianças, as mochilas e tudo ali, mas o cara mostra de um jeito, depois ele faz algum comentário, como se ali foi culpa do Irã. No regime iraniano, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o regime iraniano, não tem nada a ver, eles querem que o Irã... Não, agora o Trump, o que ele pegou agora, depois como esse acordo esse cessar-fogo que ele queria, não funcionou porque ele queria que o Irã aceitasse tudo aquilo, todas as imposições deles, e eles não aceitaram, então ele já está falando de novo que vai destruir tudo, vai arrebentar tudo, Não, aquele bunda mole não vai fazer. Acredito que ele não vai fazer porque ele não é louco. Eu acho que o exército americano, os profissionais, os militares americanos, eles já estão ali com a cabeça quente de tanto ficar pensando como é que nós vamos atacar um povo que não fez nada com a gente. O Irã não fez nada porque ele pressupôs, ele e o Benjamin Netanyahu, que eles estão desenvolvendo armas nucleares, e porque só eles podem, por quê? Porque eles podem ser atacados, e eles não estão atacando, não ameaçam todo mundo, se prevalece dessas armas poderosíssimas para ameaçar os outros, para querer submeter os outros países a tudo que eles querem. Não é assim? O Benjamin Netanyahu, Israel hoje tem aí, sei lá, 10 milhões de habitantes, ele quer expandir o território, só que esse cara, ele está governando Israel, está ali como primeiro-ministro, vai ter eleições agora, se ele não for reeleito, ele vai em cana, tem um monte de processo contra ele, por corrupção, por um monte de coisa, e o povo israelense vai obedecer um cara desse? Olha, pessoal, o que o Benjamin Netanyahu está fazendo é tornar uma grande parte do mundo
começar a olhar para o povo israelense de maneira atravessada, sendo que o povo israelense, a maioria deles não tem nada a ver com isso. A maioria deles não tem nada a ver com o que Benjamin Netanyahu está fazendo. Ali é uma questão dele, ele e o Donald Trump. Um tem um rabo preso na mão do outro. Quando ele fala no Hezbollah, um grupo terrorista, sabe quando é que o Hezbollah foi criado? A primeira vez que o Líbano foi atacado, foi criada ali uma força, entendeu? Como tem hoje a guarda, como fosse uma guarda civil municipal, foi criada uma força ali para defender o país, e é tido como bandido. O Hamas também foi criado quando ele começou a atacar a Palestina, começou a atacar a faixa de Gaza. Foi criado esse grupo Hamas ali como um exército particular, vamos dizer assim, como uma guarda também, a guarda civil, para defender o país, para defender aquele território deles. Depois são colocados como terroristas porque se defendem. Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã, arrebenta tudo. Quando o Irã contra-ataca em algum lugar que tem bases dele, aí o Irã está atacando as bases militares, não sei de quê. Fica a culpa sempre como fosse o Irã que está fazendo isso. O Irã não começou isso. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Mas o regime iraniano é o regime deles, tem 5 mil anos, mais de 5 mil anos. Por que as pessoas de fora têm que se meter? É só parar para pensar, pessoal. E no Brasil tem uma corja maldita de desgraçados que estão aí, são a favor dessa corja maldita, são apoiadores desses genocidas. Na faixa de Gaza foram mais de 30 mil crianças que morreram. No Líbano já são mais de 600 crianças que morreram. Já morreram lá mais de 3 mil pessoas. No Irã, idem. E ninguém faz nada, vai assistir esse cara. Ele está lá vendo o que estava acontecendo, o acordo lá de cessar-fogo. Ele estava assistindo a luta de MMA, vendo pessoas ali se arrebentando, sangue para todo lado. É o que ele gosta, ele é um tirano, ele é um bandido. Entendeu? Ele é um bandido, ele é um gangster. E o Benjamin Netanyahu não é diferente dele. Então, pessoal, está na hora de mudar. Lá na Turquia, eu acho que foi na Turquia, não me lembro agora, enfim, não lembro, não vou nem falar porque eu não sei, não estou lembrando direito, mas tinha um extremista de direita que ontem perdeu, simplesmente perdeu, entendeu? Ele perdeu. Então, ainda bem, um a menos. É isso aí. Que Deus nos abençoe.